Sejam bem-vindos a mais uma live do Estude com o Autor. Obrigado. E hoje nós vamos dar continuidade àquele projeto da editora Juspone. Para quem não acompanhou as lives anteriores, eu sempre digo isso no início da live, é um projeto Estude com o Autor, onde os autores da Podium, eu, Fred Diela, professor Daniel Amorim, Natália Masson, Matheus Carvalho, Ricardo Alexandre, Rogério Sanches, e os autores estão comentando a sua obra. E eu gostei realmente da ideia. E um grande abraço, Rilu. Um grande abraço, saudade de você também, meu amigo. Um beijo para todo mundo aí. E a ideia central é você explicar a sua obra e transmitindo conteúdo através disso. Eu realmente me apaixonei pela ideia desde o início e a gente já vai hoje, eu não tenho a menor ideia de qual é o número dessa live, eram 6 no início, mas para não atropelar os assuntos, eu venho fatiando os capítulos. O capítulo 5 é o capítulo de processos nos tribunais e dos meios de impugnação de decisões judiciais, é um capítulo gigantesco dentro do meu livro. E na aula passada a gente trabalhou a teoria geral dos recursos e a apelação. Então hoje nós continuaremos dentro de recursos estudando o agravo para frente. E essa parte é uma parte bem mais técnica, é uma parte bem mais cuidadosa que nós temos que ter em relação ao sistema recursal. É a parte mais detalhada para quem estuda para concurso público, é um dos assuntos mais recorrentes, principalmente para concursos mais avançados de advocacia pública, magistratura, Ministério Público, Defensoria. Sistema recursal é sempre um dos focos de pergunta de provas de concurso, assim como também para preparatórios de OAB. Então, assim, sistema recursal é algo que para quem estuda para concurso, para quem estuda para OAB, tem que saber. E para quem milita no dia a dia é essencial, porque é você saber que não vai poder errar na hora de impugnar uma decisão judicial. Uma pergunta muito frequente que eu recebo, inclusive, no meu direct no Instagram, é: qual recurso, professor? Então, é algo que a gente tem que ter um domínio muito grande e que lhe tornará, dentro do seu escritório, se você souber bem sistema recursal, acredite em mim, um advogado diferenciado. Então, vamos continuar esse assunto de sistema recursal a partir do agravo de instrumento. Dentro do que nós estamos trabalhando aqui em relação aos recursos em espécie. Cadê? Deixa eu separar aqui para ver onde é que a gente ficou. Estou na página errada aqui. Apelação. Técnica de julgamento. Recurso adesivo a gente viu na aula passada. Recurso adesivo, agravo instrumento. Pronto, já está pronto aqui. Diálogos sobre direito administrativo, tá? Olha, a coleção Diálogos ela vai ser muito mais ampla do que apenas nas disciplinas tradicionais de direito, viu? Tem bem mais novidade por aí, fora inclusive da área jurídica. Aguardem, eu não posso revelar nada, mas cada dia eu fico mais orgulhoso com o crescimento da coleção. Por enquanto nós temos esses 4 aqui, que vocês já conhecem. O do professor Pedro, que inclusive está em promoção hoje, porque é o dia da disciplina da Juspode de processo penal. Então aproveite aí, quem quer um livro de processo penal em formato de diálogos. Pedro fez uma coisa maravilhosa aqui. Tem também o de Tati, professor Tatiana Scaranello, de tributário, Francisco Mara, em direito constitucional, e o meu de processo civil. E acredita, essa coleção vai crescer muito, muito. Filhinhos, vamos lá? Vamos começar? Então, lembra da dinâmica. Eu desativo os comentários e no final eu tento encerrar um pouquinho mais cedo para tentar responder alguma pergunta. Lembrando que quando encerra a live, abre aquele desconto, aquele cupom Mozart 2020, que eu já postei inclusive no meu Instagram agora. Ele abre por 2 horas. Então, você vai poder comprar o livro ao invés de 179 por 124, é 123. É uma oportunidade de você comprar com desconto. E quem perdeu as lives anteriores, elas ficam disponíveis dentro do perfil da editora Juspode no YouTube, certo? Vamos começar isso aqui. Vou desativar os comentários. E vamos nessa. Bom, tema de hoje, agravo de instrumento.
Você sabe que no CPC de 2015, a intenção do legislador, quando ele criou o famoso artigo 1015, foi estabelecer que esse rol é um rol taxativo. Eu sempre cito o professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira diz que o agravo, e ele não sabia explicar o porquê, sempre foi visto pelos legisladores como um grande vilão dos tribunais. Então era muito comum o agravo ele ser tratado como o recurso que gera problema na administração judicial em grau recursal. E aí o professor Barbosa Moreira, há décadas, já apontava que era o recurso que mais sofria alteração legislativa. Então, assim, se você pegar os últimos 20 anos, o agravo teve 5 ou 6 alterações legislativas, o que é muito para um recurso. E no CPC de 2015, o que o legislador resolveu fazer? Ele primeiro tirou aquela possibilidade de agravo retido, então não existe mais o agravo retido no processo civil. Professor, e aquelas decisões que eram objeto de agravo retido, o que acontece agora? Elas vão precluir sem que eu possa impugná-las? Você não precisa fazer protesto por conta disso, porque, na verdade, o Código ele diz que as decisões interlocutórias que não comportarem agravo de instrumento não precluem. Isso está no artigo 1009, parágrafo 1º. Isso quer dizer que se no curso do processo houver decisões interlocutórias que não caibam agravo de instrumento, não caberá mais o agravo retido. E também não haverá problema nenhum, porque essas decisões interlocutórias não irão precluir. Você poderá impugná-las posteriormente dentro da apelação ou nas contrarrazões da apelação. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Então, de novo, você quer atacar uma decisão interlocutória. No Código de 73, o recurso cabível era agravo retido e, em casos excepcionais, agravo de instrumento. No Código de 2015, não existe mais o agravo retido. Mas as decisões interlocutórias não ficarão preclusas se elas não puderem ser objeto de agravo de instrumento. Por quê? Porque você poderá impugná-las posteriormente dentro da apelação. Para quem estuda para concurso e de repente esteja vendo essa live, vale uma dica. Algumas vezes eu vejo assim assertivas: decisões interlocutórias que não comportam agravo de instrumentos são irrecorríveis. Não, elas não são irrecorríveis. Elas são recorríveis. Elas não são recorríveis de imediato, porque elas serão atacadas dentro da apelação ou nas contrarrazões da apelação, ok? Segundo, nessa intenção de reformar, citando novamente o professor Barbosa Moreira, o que o legislador optou? Ele optou por diminuir as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e elencá-las dentro de um rol do 1015. Algumas pessoas questionam se esse rol realmente era taxativo. Veja, não há sentido nenhum do legislador ter feito um rol no 1015 tão amplo se ele não quisesse tornar esse rol taxativo. Para quem não lembra do rol, o artigo 1015 diz: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. Então ele está dizendo, olha, só vai caber nessas hipóteses. E aí ele elenca no rol as situações em que caberá agravo de instrumento, e no parágrafo único ele diz que quando a decisão interlocutória for proferida dentro de liquidação, de cumprimento de sentença, de processo de execução e de processo de inventário, nesses casos aqui, todas as decisões interlocutórias são agraváveis. Mas quando estiver fora desses procedimentos de liquidação, cumprimento, processo de execução e inventário, aí só caberia agravo de instrumento se você encontrar uma das hipóteses tipificadas no artigo 1015. Bem, essa foi a intenção do legislador. O problema foi que quando você opta por isso, você presta atenção citando o professor Francisco Barros. Você tira do tribunal o poder de gerenciar o andamento do processo e dilata o poder do juiz de primeiro grau. Perceba, no processo trabalhista, para quem estiver assistindo essa live e milita na área do trabalho, você sabe que no processo trabalhista as decisões interlocutórias não são recorríveis. O que é a opção do processo trabalhista? Eu amplio os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau. É como se eu dissesse assim: juiz de primeiro grau, resolve aí. Eu só vou me preocupar com este processo lá no final, depois de você terminar toda a instrução em primeiro grau, quando for proferida a sentença e couber um recurso ordinário, que é a apelação do processo do trabalho. Então é uma disputa de poder.
Quando o código opta em diminuir as hipóteses de agravo, ele está, na verdade, diminuindo a atuação do tribunal na condução do procedimento em primeiro grau e dando esse poder ao juiz de primeiro grau, dizendo, olha, eu vou diminuir as hipóteses de recurso, então eu não vou injerenciar a sua condução em primeiro grau. Esse processo só vai ser permitido agravo nessa situação e nessa situação. Essa foi a opção do legislador. Muitas críticas. E aí começou uma discussão sobre se esse rol admitiria uma taxatividade, mas com a possibilidade de interpretação extensiva, onde você não cria nenhuma hipótese nova, mas pega uma das hipóteses e amplia o espectro dela para situações análogas, também permitir o agravo de instrumento. Ou se esse rol seria meramente exemplificativo. E a questão foi afeta ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso especial que durou 1 ano e meio. E no final de 2018 surgiu a famosa taxatividade mitigada da decisão da Corte Especial, tema 988 do STJ. Portanto, hoje em dia, para o Superior Tribunal de Justiça, o rol do 1015 é taxativo. Só que é um taxativo mitigado. E eu sempre rio porque as palavras são contraditórias em si. A melhor explicação para taxatividade mitigada, que mitigar é você abrandar, flexibilizar, e taxativo é o que você não pode abrandar. E a melhor representação disso foi um meme que rolou na internet na época, que era uma placa num bar que dizia o seguinte: é proibido dançar, mas se quiser pode. É taxativo, mas é mitigado. Então, assim, não tem sentido. Mas foi a opção do legislador que, de certa forma, repristinou o que nós tínhamos no CPC de 73. Mozart, sintetiza. Quando você me pergunta, contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, eu respondo assim: se tiver no rol do 1015, cabe. E se não tiver, só se enquadrar no tema 988 do STJ. Professor, o que é esse tema? O STJ entende que se a decisão possa causar ao agravante um risco de grave lesão, ou que a interposição futura da apelação quanto a essa questão seja inócua, então, nesse caso, caberá agravo de instrumento. Portanto, todas as vezes que me perguntam, Mozart, decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, eu digo, se tiver no rol do 1015 ou pelo tema 988 do STJ. Isso aparece no livro em vários momentos. Se você observar, eu começo explicando dentro daquela forma de diálogos, e aí já trago aqui a famosa decisão do STJ que trouxe a taxatividade mitigada, que tema 988, o julgamento desses 2 recursos especiais do Mato Grosso. E aí nessa sistemática repetitiva, que está toda transcrita com grifos em relação ao que seria a taxatividade mitigada, eu explico em seguida o que seria essa lógica, que foi isso que eu lhe disse. Se a decisão puder causar ao recorrente um risco de grave lesão, ou que ao final a apelação ela se demonstra inócua, então a parte poderá, mesmo não estando no rol do 980, no rol do 1015, oferecer agravo de instrumento. Qual é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação é que você tem situações de bastante subjetividade. O que é risco de grave lesão? Então é possível que você interponha um agravo de instrumento achando que é uma hipótese de grave lesão e não é, pelo menos não para os desembargadores, não para os ministros do STJ. E virou hoje quase que um transtorno psicótico entre advogados saber se cabe ou não cabe agravo. Quando eu estava fazendo a 6ª edição do meu livro, eu vinha montando uma tabela só para que, quando eu publicasse a 6ª edição, essa tabela viesse impressa e com essa tabela a pessoa soubesse o que o STJ já tinha entendido que cabe agravo de instrumento ou que não cabe agravo de instrumento. Quando eu estava na fase final de revisão da 6ª edição, cada semana eu botava uma linha nova, uma hipótese nova. E eu disse, cara, eu vou publicar essa 6ª edição e com 1 semana essa tabela já vai estar desatualizada com decisões do STJ. Então eu tirei a tabela e fiquei com aquela ideia. No meio de 2019, eu pensei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou manter essa tabela, só que agora ao invés dela eu vou botar um QR Code. E aí o que aconteceu na 7ª edição? Eu criei isso aqui, ó,
um QR Code. E nessa QR Code aqui, você tem acesso à tabela sempre atualizada. Então, saiu uma decisão nova do STJ, se cabe ou não cabe agravo de instrumento. Aí eu vou, mando para a Juspódio, a Juspódio troca esse arquivo e todas as vezes que você aponta seu celular para esse QR Code, tá vendo aqui, ó? Todas as vezes que você aponta seu celular para esse QR Code, você vai estar com a tabela de agravo de instrumento atualizada. Foi a solução concreta que eu tive para uma situação que acontece toda semana, de ter uma decisão nova, então eu posso manter atualizada a 7ª edição durante todo o ano em relação a essa questão do agravo de instrumento. Na verdade, com esse QR Code eu vou poder, se a Juspódio não mudar o QR Code, o formato para o 2019, para 2021, teoricamente você vai ter essa atualização para sempre aí em relação à tabela do agravo de instrumento. Bom, depois disso, eu continuo desenvolvendo temas de agravo de instrumento. Uma parte crítica que eu sempre faço é que no agravo de instrumento contra a decisão de mérito, existe aquela possibilidade 942, parágrafo 3º. Para quem não viu, eu expliquei isso na aula passada, e aí eu expliquei minhas críticas em relação às situações em que o agravo de instrumento deveria ter as mesmas dinâmicas em relação à apelação. Veja a última live onde eu expliquei a incidência do 942 sobre agravo de instrumento. Depois eu explico o 1017, que é aquela necessidade de você juntar os documentos obrigatórios quando o processo é físico, no processo eletrônico não há necessidade. Depois eu chego no 1018, que é aquela necessidade de você comunicar ao juiz de primeiro grau quando o processo é físico, 3 dias após a interposição do recurso, que houve a interposição deste recurso para permitir o juízo de retratação. Eu explico as consequências dessa não comunicação. Isso aqui cai muito em prova de concurso, ok? Isso cai muito em prova de concurso. E desenvolvo o tema trazendo as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão da não comunicação no prazo de 3 dias. Isso aqui é um tema muito explorado em prova de concurso, por isso que ele recebeu essas decisões aqui. Posteriormente, no livro, a gente entra no fluxograma. Para quem não viu as lives anteriores, eu tenho sempre mostrado os fluxogramas. Esse é o fluxograma do agravo de instrumento, então tem um processo correndo em primeiro grau, quando a parte vai e interpõe o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, lembre, ele é interposto diretamente no tribunal. Passa por distribuição e aí, depois de passar por distribuição, os atos do relator vão se dividir em inadmissão, que pode ser de plano, ou admissão. Quando acontece a admissão, lembre que ele pode negar provimento de plano, artigo 932, inciso 4, mas ele não pode dar provimento de plano, porque violaria o contraditório. Então, nesse caso, para dar provimento, aí ele tem que antes intimar o agravado para oferecer contrarrazões, depois ele pode dar provimento. Então eu faço essas advertências aqui de que nesse caso de inadmissão e de negar provimento, a decisão pode ser inaudita altera pares, mas no caso de dar provimento ao agravo, só com contraditório, ok? Observe o início do 932, inciso 5, ok? O 4 e o 5 é que falam sobre as decisões de mérito dentro de agravo. Para quem também não conhece a obra, essas notinhas aqui seriam as minhas explicações para, à medida que você vai revendo de forma visual aquilo que foi explicado nas páginas anteriores, isso aqui funciona como se fosse um roteiro de explicação do professor ao aluno quando ele está observando esse fluxograma. Depois de explicar o agravo de instrumento, eu volto a trabalhar mais especificamente o agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito, e aí apresento uma tabela crítica, que é a tabela dizendo que não há sentido eu permitir todos esses, essas seguranças jurídicas para apelação e numa situação que seria idêntica da apelação, só que é uma decisão parcial de mérito, você diminuir a possibilidade de defesa. Então eu proponho uma equiparação dessas situações, ou seja, tratar o agravo de instrumento contra a decisão de mérito, não é o agravo de instrumento normal não, viu? O agravo de instrumento normal está aqui, ó. É o agravo de instrumento contra as decisões de mérito e as decisões sem mérito, mas que extinguam o procedimento, contra aquelas decisões que vão funcionar como se fossem sentenças parciais. E aí eu desenvolvo isso através de uma tabela crítica no livro. Depois eu entro em agravo interno. O agravo interno hoje, lembra que no Código de 73 a gente usava um monte de nomenclatura, recurso de agravo legal, agravinho, agravo inominado, agravo regimental, o que era nome para dedéu. No CPC de 2015 ele tenta uniformizar
essa nomenclatura chamando de agravo interno. Então, hoje, contra a decisão de relator, isso houve uma generalização no uso do recurso, contra a decisão de relator cabe agravo interno. Não quer dizer, tem algumas decisões, lembre que são irrecorríveis. A decisão do relator que, por exemplo, releva a pena de deserção, essa decisão é irrecorrível. Mas o normal é você dizer o seguinte: contra a decisão de relator, agravo interno, lá no artigo 1021. Nessa parte do código, do livro, eu explico o agravo interno, mostrando a dinâmica do agravo interno, as hipóteses em que ele ocorre e trazendo enunciados do FPPC e do CJF sobre ele. Em síntese, lembre que o agravo interno é o recurso contra decisões de relator. Posteriormente, embargos de declaração. Eu sempre cito aqui o professor Rodrigo Mazei, e Mazei, no seu habitual brilhantismo, ele diz que é um recurso que teve menos alteração, mas as alterações dele foram maravilhosas, foram bastante sofisticadas. Então é um recurso que foi bastante aperfeiçoado e hoje fica ainda mais claro que o objetivo dos embargos de declaração é o saneamento processual. Lembre que nos embargos de declaração a gente sempre utilizou para retirar a obscuridade, contradição e omissão. Agora eles botaram também a possibilidade de correção de erro material. Era algo que a gente já fazia por meio de simples petição, mas que agora também pode ser objeto de embargo de declaração, está lá no artigo 1022. O Código também mexeu nos embargos de declaração no âmbito dos juizados. Tinha dois detalhes em relação a isso, porque nos juizados, isso era muito perguntado em prova de concurso, aparecia também dúvida, mas dúvida não é um vício, mas consequência do vício. Quando você lia o artigo 48 da Lei 9.099, ele dizia assim: cabe embargo de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e dúvida. Mas veja, dúvida não é vício, dúvida é consequência do vício. E aí o Código, no artigo 1064, corrigiu essa redação do artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, ok? Voltando aqui para o livro. Embargos de declaração, eu aponto o 1002, digo quais são as situações e começo a desenvolver isso a partir dos efeitos dos embargos de declaração. É a parte crucial quando você estuda embargo de declaração, é saber os efeitos. O efeito que houve uma mudança legislativa é em relação à suspensão da decisão. No CPC de 73, se usava com frequência o embargo de declaração para dar suspensão à decisão e havia um texto de professor Flávio Shen, no livro dele sobre Teoria Geral dos Recursos, que Flávio Shen criticava isso, afirmando que você conseguia, com os embargos de declaração, um efeito suspensivo que o recurso principal contra a decisão não gerava. O que o legislador fez? Embargo de declaração não gera mais efeito suspensivo, salvo quando é embargo de declaração contra uma decisão que já está sujeita a recurso com efeito suspensivo, que é outra tese do professor Barbosa Moreira. Mozart, não entendi nada. Na aula passada, a gente viu que quando você oferece o juiz profere uma sentença e a parte apela, não é a apelação quem suspende a decisão, a apelação mantém a sentença suspensa. Lembra disso? Que era a tese do professor Nelson Neri Júnior. No CPC de 2015, isso apareceu no artigo 1012, parágrafo 1º. Então, a regra é o seguinte: quando o recurso não tem efeito suspensivo, que é o normal, a decisão ao ser proferida já está produzindo efeitos imediatamente. Quando o recurso tem efeito suspensivo típico, a apelação está lá no 1012, tem, a sentença ao ser publicada, ela não produz efeitos imediatamente. Então, quando você interpõe a apelação, a decisão já estava suspensa. Portanto, a apelação apenas mantém a sentença suspensa. Está lá no artigo 1012, parágrafo 1º, isso. É uma interpretação que você faz a contrário senso, ok? Quando eu oponho um embargo de declaração contra uma sentença sujeita à apelação que tem efeito suspensivo, esse embargo de declaração vai ter efeito suspensivo. Por quê? Porque a sentença já estava suspensa. Era uma tese já levantada pelo professor Barbosa Moreira desde os comentários ao Código de Processo Civil. Então, tirando essa situação dos embargos de declaração, tirando a possibilidade lá do recurso especial extraordinário contra a decisão que julgue RDR, artigo 987, parágrafo 1º, e a apelação, seriam os recursos que têm efeito suspensivo típico. Repetindo, eu acho que ficou confuso agora. Quando você fala de embargo de declaração, a sua resposta é: ele não tem efeito suspensivo. Ponto.
Mas se o embargo de declaração estiver atacando a decisão, cujo recurso posterior contra essa decisão seja um recurso dotado de efeito suspensivo, nesse caso, o embargo de declaração tem efeito suspensivo. Típica pergunta do CESP, ok? Mas voltando para cá para o livro, o normal é que ele não tenha o efeito suspensivo, está aqui no artigo 1026, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Lembrando que, nesses casos, o efeito suspensivo poderá ser concedido opé judicis, né? Ou seja, excepcionalmente. Posteriormente, eu entro na famosa modificação dos embargos de declaração, né? Que é o famoso efeito infringente, que tanto cai em prova de concurso e que advogado adora pedir. Bom, o efeito infringente ele pode ocorrer excepcionalmente, não é um padrão. E essa hipótese de ocorrer efeito infringente, aí tem uma mudança no procedimento. Normalmente, os embargos de declaração não têm necessidade de ouvir a parte contrária. Veja que coisa. Você tem 5 dias para opor os embargos e normalmente não precisa ouvir o embargado. Por quê? Porque a decisão, em tese, ela não vai ser modificada. O objetivo dos embargos é aclarar, melhorar a decisão. Ora, se ela só vai ser melhorada, por que eu tenho que ouvir o embargado? Então, o normal é que nos embargos de declaração não precisa ouvir a parte contrária. Entretanto, se houver risco de ocorrer efeito modificativo, o STJ sempre entendeu que, nesses casos, é importante ouvir o embargado antes do juiz decidir. E isso foi positivado no artigo 1023, parágrafo 2º do Código, ok? E eu trato isso também aqui dentro do livro e explico a dinâmica. Posteriormente a explicar a questão do efeito modificativo, há uma outra previsão interessantíssima, que é a fungibilidade com o agravo interno. Era muito comum a parte acontecer o seguinte, veja, eu não acabei de falar que contra a decisão de relator o recurso cabível é agravo interno, contra a decisão de relator, agravo interno. Agravo interno depende do tribunal, mas normalmente você paga para oferecer o agravo interno. E está sujeito, caso ele seja considerado procrastinatório, a uma multa que pode ir até 5% sobre o valor da causa. O que muito advogado, de forma errada, digamos assim, faz? Ele sabe que o recurso correto contra aquela decisão é o agravo interno. Mas para não ter o custo do agravo interno e o risco de levar uma multa, é muito comum ele oferecer embargos de declaração pedindo para que o relator se retrate via embargos. Não é o correto. Embargo é para ser oferecido quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Se não tem isso, se você quer a reforma, não é para embargar, é para entrar com agravo interno. É o que diz a lei. Aí o cara vai lá e oferece o embargo de declaração. O relator olha e diz, pô, mas tu estás querendo me enrolar, não era aqui. Mas vamos partir da sua boa fé. Vou converter esse embargo de declaração em agravo interno. Você não já gastou 5 dias nesses embargos de declaração? Então eu tenho que decidir em 5 dias, está lá no artigo 1023, mas agora eu vou te dar mais 5 dias, que era o prazo do agravo interno, 15 dias, para que você ajuste o embargo de declaração que você ofereceu e converta para que ele se torne agora um agravo interno, que é, além da fungibilidade, a necessidade de adaptabilidade, que é outra tese do professor Flávio Shen. Estou citando muito o professor Flávio Shen hoje também. E isso aparece aqui no código, na fungibilidade recursal. Então ele vai conhecer do embargo de declaração como sendo um agravo interno, mas antes de submeter o julgamento como agravo interno, a parte tinha oferecido o embargo. Então o que ele faz? Adapta esse embargo a um agravo interno. Então ele dá 5 dias para que o embargante complemente os seus embargos para que ele vire um agravo interno. E veja o cuidado do legislador, né? Ele só deu 5 dias, ele não deu 15 de novo, para que a parte não tentasse ganhar tempo com isso. Então ele gasta 5 dias com o embargo, mais 5 dias para o juiz decidir e mais 5 dias para ele ajustar para um agravo interno. Também o código prevê a complementaridade em caso de modificação e é também desenvolvido aqui. Posteriormente, na parte final de embargos, eu desenvolvo o tema, também recorrente em prova de concurso e um calo para muita gente no dia a dia forense, que são os embargos de declaração protelatórios. Infelizmente, também frequente a oposição de embargo de declaração com o objetivo de procrastinar. Esse tipo de conduta tem que ser coibido, a multa ainda é leve, que é uma multa que foi majorada de 1% para até 2%, e um outro detalhe aqui também é que essa multa ela não recai mais sobre o valor da causa, mas sobre o valor atualizado da causa. Então foram 2 ajustes
e essa questão de mudar a base de cálculo para valor atualizado da causa foi muito boa. Só que aí tem esses detalhes, e aí eu faço dentro do livro aquele roteirinho, aquele esqueminha, fluxograma sistematizado, para você fazer a revisão dos detalhes. E ele está aqui, é uma novidade da 7ª edição, para quem está vendo a live pela primeira vez, isso aqui não existia nas edições anteriores. Então, você tem uma forma de um lembrete visual do que é mais importante em relação ao tema que foi explicado nas páginas anteriores. É mais um recurso didático para fixação do conteúdo. Bom, embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Você sabe que os embargos de declaração devem ser utilizados para preparação da matéria que será objeto futuro de recurso especial extraordinário. Eu desenvolvo inicialmente o tema aqui, mas esse tema só é aprofundado dentro de recurso especial extraordinário, mas na frente a gente vai ver, ok? Recurso ordinário. O recurso ordinário, você sabe que é um recurso de uso bem específico, porque ele é endereçado para os tribunais superiores, para o STF, para o STJ, assim como o extraordinário especial, mas ele não é um recurso excepcional. Recursos excepcionais, recursos extraordinários, temos dois. O extraordinário, propriamente dito, para quando houver violação de norma constitucional, e o recurso especial, que é para quando houver ofensa à norma infraconstitucional. O recurso ordinário ele funciona como se fosse uma espécie de apelação, porque o recurso ele é utilizado quando as decisões forem originárias dentro de remédios constitucionais de tribunais. Então, você impetrou um mandado de segurança no TJ. Esse mandado de segurança começou no Tribunal de Justiça, ok? Ele é originário do TJ. Aí proferiu um acórdão lá denegando a segurança. Contra esse acórdão denegatório, não pode caber apelação para o STJ, que é o tribunal que ficaria acima do TJ. Qual é o recurso que vai caber? É o recurso ordinário. Então, o recurso ordinário ele funciona como se fosse uma apelação dentro desse mandado de segurança para as decisões denegatórias. Ele não cabe nas decisões concessivas. Então, esses detalhes em relação ao recurso ordinário são trabalhados dentro do livro. Então, por exemplo, no recurso ordinário, eu começo desenvolvendo para o autor, para o leitor, as hipóteses de cabimento. Então, eu desenvolvo primeiro o recurso ordinário que vai ser possível para o Supremo Tribunal Federal e veja que eu boto em letras maiúsculas, a partir do texto legal, as palavras que eu quero que o leitor fixe. Não cabe recurso ordinário de decisão unipessoal. Eu vou explicar isso dentro do livro, mas é para forçar a memória que é contra acórdão. O recurso ordinário não cabe se o mandado de segurança chegou no tribunal em grau recursal. Então, ele foi impetrado em primeiro grau, houve uma apelação, chegou no TJ e foi denegada a segurança. Nesse caso, não cabe RO. O RO só cabe quando a ação constitucional ela é originária do tribunal. Então, ela começa no tribunal. Então, decisão de única instância. De tribunais superiores, para o caso do RO para o Supremo, porque quando é para o STJ, tem que vir de TJ-RF. E quando a decisão é denegatória, isso é outra pegadinha de prova de concurso, de prova de OAB, isso está sempre caindo em peça prático-profissional. E aí eu continuo desenvolvendo, agora na hipótese do acórdão do RO que vai para o Superior Tribunal de Justiça, e por fim, aquela hipótese mais surreal, que é a situação do 1027, inciso 2, a linha B. Opa, apertei no botão aqui, de novo, não sei se o áudio está saindo. Acho que o áudio está saindo, vou ter que checar de novo, mesma coisa que aconteceu na última live. Estão me ouvindo? Façam um ok. Estão ouvindo? Então pronto, vamos voltar para lá. Eu vou apertando os botões aqui e acabo me perdendo aqui. Veja, o 1027, inciso 2, ele traz a hipótese... Volta para mim. O 1027, inciso 2, ele traz aquela hipótese de que uma pessoa processou um Estado estrangeiro. Então, imagine, isso aconteceu, inclusive está acontecendo. Foram propostas algumas ações contra a China, contra o Estado da China por conta do Covid-19. Então, essa ação que envolve pessoa residente no país versus um Estado estrangeiro, ela tem que correr no juiz federal de primeiro grau, ok? Então, uma ação, por exemplo, está correndo lá em Manaus, no Amazonas, João contra a China. Outra ação foi proposta de Pedro,
em Belém, também lá no norte do país, contra a China. Nessas ações que estão correndo perante o juiz federal de primeiro grau, vai ser proferida uma sentença. Contra essa sentença não cabe apelação para o TRF1. Caberá recurso ordinário para o STJ. Então, a ação vai sair lá da vara de primeiro grau federal de Manaus, lá da vara federal de primeiro grau de Belém, direto para o STJ, através de recurso ordinário, que o STJ chama de apelação constitucional. Essa hipótese está no artigo 1027, inciso 2, a linha B, ok? Também desenvolvo isso aqui dentro do livro e vou explicando a situação, trazendo inclusive o exemplo, João Silva versus Estados Unidos, ou o município do Rio de Janeiro versus a Espanha. E aí, a partir desses exemplos que vão sendo contados, eu vou desenvolvendo a dinâmica do recurso ordinário, chamando a atenção em relação às características desse recurso, em relação ao efeito devolutivo, a questão do juízo de admissibilidade do RO. Tem aqui algumas decisões, por exemplo, essa decisão aqui mostrando como é a dinâmica do recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. E aí, a partir desse desenvolvimento, eu chego, aqui, a essa dinâmica final, a partir das hipóteses do Superior Tribunal de Justiça sobre usurpação de competência e cabimento de reclamação. Olha cá, as situações narrando. Isso aqui deixa eu até chamar a atenção de quem está aí, porque isso é uma dica importante. No caso do RO, quando ele vem de mandado de segurança, de habeas data ou de habeas corpus, esse RO ele é interposto também na presidência ou na vice-presidência do tribunal recorrido. Mas ele não passa por juízo de admissibilidade. Isso foi pergunta recente de uma prova de magistratura. De novo, presta atenção. Impetraram o mandado de segurança no TRF, ok? Impetraram o mandado de segurança no TRF. Esse mandado de segurança é originário do TRF. A segunda turma do TRF julgou esse mandado de segurança e denegou a segurança. Cabe RO. Esse RO que vem do TRF, ele vai para o STJ, certo? Aonde é que eu ofereço esse RO? Se fosse aqui no TRF da 5ª região, a função é da vice-presidência, porque lembra que o especial extraordinário ficam sobre a admissibilidade da presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido. Então, eu vou oferecer esse recurso ordinário na vice-presidência do TRF5, certo? Ele vai receber esse RO como ele recebe o especial extraordinário. Qual é a diferença? É que quando ele recebe o especial extraordinário, ele, depois de colher as contrarrazões do especial de extraordinário, ele faz o juízo de admissibilidade. Então, no especial e no extraordinário, nós temos ainda o juízo de admissibilidade desdobrado. Ele é feito no tribunal recorrido e depois ele é reanalisado no tribunal superior. No RO, preste atenção nisso. Você também oferece no tribunal recorrido. Então, eu vou oferecer aqui na vice-presidência do TRF. Quando eu ofereço na vice-presidência do TRF5, ele colhe as contrarrazões. Mas depois de colher as contrarrazões, ele não procede ao juízo de admissibilidade como ele procederia se fosse um recurso especial ou um recurso extraordinário. Na verdade, ele pega as contrarrazões do RO e manda para o Tribunal Superior. Ele não pode inadmitir. É a mesma dinâmica da apelação. Se ele inadmitir, que foi a pergunta da prova do CESP, cabe reclamação, porque houve usurpação de competência. Ok? Preste muita atenção nesse dispositivo aqui, que é o dispositivo 1028, quando ele explica a dinâmica nas situações do 1027, na verdade aqui, não é aqui ainda, é antes, é aqui, 1027, inciso 1 e 2, no 1028, ele vai explicando nos parágrafos como será o juízo de admissibilidade, e eu explico isso aqui, lembrando que no caso do recurso ordinário das ações de fulano contra a China, aí eu ofereço o RO no juiz de primeiro grau e é como apelação. O juiz de primeiro grau, o juiz federal, ele pega o RO, colhe as contrarrazões e também manda para o tribunal. Em bom português, em recurso ordinário, não pode haver inadmissibilidade no órgão que proferiu a decisão recorrida. No recurso ordinário, a única coisa que o órgão que teve a decisão que está sendo recorrida faz é pegar o recurso, colher as contrarrazões e mandar lá para cima. Certo? E aí, o STF, o STJ, quem for o competente para julgar o RO, a depender da hipótese, é quem vai proceder esse juízo de admissibilidade.
ok? Muito cuidado com isso, certo? E aí entramos em recurso especial extraordinário. Recurso especial extraordinário é um mundo. É claro que eu não vou desenvolvê-lo todo aqui, mas preciso já pelo menos lhe apresentar uma parte geral. Especial extraordinário são aqueles recursos excepcionais. Então é aqui que você vai ter que se ligar no que seria pré-questionamento, o que é repercussão geral. Então eu começo explicando o recurso especial extraordinário a partir das explicações de um dos livros que eu mais gosto sobre o assunto. Tem 2 livros que eu gosto muito sobre especial extraordinário. O livro de professor José Miguel Medina. O professor Medina tem o melhor livro de pré-questionamento sobre especial extraordinário. E eu gosto muito de um livro de professor Rodolfo Camargo Mancuso, Recurso Extraordinário e Especial. Não me lembro, Recursos Extraordinários, não me lembro como é o nome. É da coleção do professor Liebman. E esses 2 livros eu utilizo muito como base aqui para escrever essa parte de especial extraordinário. E professor Mancuso, ele começa dizendo o que são os requisitos gerais de especial extraordinário. O primeiro é aquela necessidade de prévio exaurimento de instância. Então, você não pode oferecer recurso especial extraordinário quando, contra aquela decisão, ainda couber algum recurso na origem. Então, se é uma decisão de relator no TJ que está violando a norma constitucional, você não pode, contra essa decisão do relator, já oferecer o recurso extraordinário. Se é uma decisão de relator, para gerar exaurimento de instância, você vai ter que primeiro entrar com agravo interno para gerar o acórdão, para depois desse acórdão, quando não couber mais nenhum recurso na origem, aí sim oferecer o recurso especial extraordinário. É esse requisito de prévio exaurimento de instância. Além do prévio exaurimento de instância, um segundo requisito geral é que esses recursos não servem para a simples revisão de matéria fática. Ok? Então, ele não pode ser utilizado apenas para revisão de prova. São as famosas súmulas 279 do Supremo e 7 do STJ. E aí eu tento explicar aqui o que seria uma mera revisão de questões fáticas. Eu dou muitos exemplos aqui, porque é uma questão muito técnica. E por ser muito técnica, é um recurso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas têm dificuldade de compreensão. Até porque os tribunais superiores não ajudam também nessa compreensão. Então, eu faço muitos exemplos aqui em relação à dinâmica do que seria a revisão de matéria fática. Também aponto as situações excepcionais onde o Superior Tribunal de Justiça mitiga a incidência da súmula 7, como, por exemplo, aqui, a revaloração jurídica dos fatos não implica na incidência de óbice da súmula 7, quando a análise do recurso especial é baseada em premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Então, eu trago alguns julgados em que você vai entender quais são os parâmetros de incidência dessa súmula, ok? Das súmulas 7 e das súmulas 279. Tem e olha a quantidade de julgados aqui, ó, se você for observando, os julgados vão aparecendo nas notas de rodapé. Tem uma reflexão que eu sempre faço em relação à súmula 7 quando você estuda a maioria faz um estudo quantitativo do motivo que mais gera a inadmissão de recurso nos tribunais superiores, é a súmula 7. Virou inclusive meme, né? Que vão cercar o Brasil de súmula 7 para evitar a propagação do vírus. Essas brincadeiras para tentar mostrar, na verdade, o quanto a súmula 7 ela impede o acesso das partes aos tribunais superiores. Então, a súmula 7 ela virou quase que é um meme mesmo, dizendo assim, olha, a gente não consegue subir nada para o Superior Tribunal de Justiça porque eles sempre citam a súmula 7 e o Supremo a 279. Então, diante dessa situação, eu tento mostrar algumas hipóteses em que há abrandamento da súmula, mas principalmente mostrar para quem oferece o recurso como tentar não ocorrer a incidência da súmula, ok? Então essa parte talvez seja muito importante para quem advoga no dia a dia e mexe com recurso especial extraordinário. Cito também, além do professor Mancuso, bastante nessa parte, professor Leonardo da Cunha e professor Fred Didier, né? O volume 3 do livro deles. Olha aqui a citação do professor José Medina também, ó. Então são livros que eu utilizo muito nessa parte de especial e de extraordinário.
Continuando, desenvolvendo aqui, professor Daniel Amorim, também citado, chego dentro de recurso especial extraordinário na questão do ponto... Cadê aqui? Eu já estou na ponto 3. O ponto 3 aqui, ó. O ponto 3, que é o ponto mais delicado de especial extraordinário, que é o pré-questionamento, né? Então, recurso especial e recurso extraordinário só cabem contra questões decididas. O problema é a interpretação semântica da palavra decididas, né? E a partir disso eu começo a desenvolver o que seria o pré-questionamento e todas as variações dele, pré-questionamento expresso, pré-questionamento implícito, pré-questionamento oblíquo, pré-questionamento analítico, pré-questionamento, todas essas expressões que viram um terror em prova de concurso, eu tento, de forma, através de diálogos, mostrar o contexto dessas variações de interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Aqui com decisões tentando explicar, olha a quantidade de nota de rodapé que aparece nessa parte. Para quem está acostumado com livro, não é muito comum você ter uma meia página de nota de rodapé, mas é porque quando o tema é mais complexo, você acaba tendo que se valer da autoridade de outros autores para confirmar o raciocínio que eu estou tentando desenvolver aqui. Depois de... lembra que eu tinha falado há pouco tempo do embargo de declaração do artigo 1025? Eu disse, olha, mais na frente eu desenvolvo ele. Olha ele sendo desenvolvido aqui, ó, explicando o que seria o pré-questionamento proposto pelo Código e para superar a famosa e famigerada súmula 211 do STJ, que exige o pré-questionamento explícito. E aí eu explico o que é pré-questionamento explícito, o que é o pré-questionamento ficto, digo o que o Código quer e depois de explicar o que o Código quer, trago o que o STJ tem entendido, né? Que ele acaba exigindo um requisito que não está na lei, mas que o Superior Tribunal de Justiça tem exigido. Então, novamente, para quem advoga, esses precedentes aqui, eles são importantíssimos no dia a dia. Veja que são decisões de 2019, decisões bem... Essa aqui é de 2017, mas que confirma aquele mesmo entendimento. Depois eu entro na súmula 320, que essa súmula aqui foi superada, porque há um dispositivo no Código que diz expressamente que o pré-questionamento no voto vencido supre o requisito do pré-questionamento. Continuo essa parte de pré-questionamento falando do que são recursos de fundamentação. Explico isso e entro em recurso especial extraordinário, lembrando que são recursos de fundamentação vinculada. E explico aqui o que seriam esses recursos de fundamentação vinculada, citando os recursos de vinculação livre e fundamentação vinculada. Bom, desenvolvo novamente muitos julgados aqui do STJ sobre o tema, decisões do final de 2019, explicando o recurso especial e o extraordinário. Já estou adiantado aqui no tema. E o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui em recurso especial extraordinário, nisso aqui, ó. Mozart, você falou bem antes que tem uma exceção a isso. E nesse ponto aqui, aqui. Recurso especial extraordinário permitem execução provisória e o juízo de admissibilidade desdobrado. Então, a partir daqui, eu irei desenvolver, na próxima semana, o ponto do procedimento de especial e de extraordinário, que é isso aqui, ó. Olha os fluxogramas. Aí aqui vai ter uns fluxogramas bem maiores, né? Deixa eu só mostrar, já marcar aqui. Que são os fluxogramas de qual recurso que caberá quando a decisão for de inadmissão. Aí o uso do agravo interno e do agravo em recurso especial. Aí tem QR Code para explicar, porque é uma parte mais complexa. Olha o tamanho desse fluxograma. Bom, isso tudo será objeto da nossa próxima aula. Isso aqui eu não vou correr como assunto, porque é algo que é de uso diário na atividade forense. E eu não vou querer sacrificar essa parte do livro na correria, ok? Então, na próxima semana, na próxima quinta, continuaremos dentro do sistema recursal e aí será com certeza a última live do capítulo 5 e aí trabalharemos com calma
essa parte do juízo de admissibilidade desdobrada e do requerimento de efeito suspensivo. Aí a gente entra em recurso repetitivo, entra em ação rescisória, entra em reclamação, explica os microsistemas. Então, provavelmente, na próxima quinta, a gente encerra o capítulo 5 do livro, ok? Lembrando que a partir de agora fica disponível o cupom Mozart 2020, MOZART 2020, para que você possa, por 2 horas, comprar o livro com desconto, ok? Então não perca essa oportunidade. Quem não está ainda com o livro e pode comprar o livro, o cupom está liberado já, viu, Tati? Liberado daqui a 3 minutos, na verdade, ele fica liberado. Mozart 2020, Mozart 2020, certo? Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Eu insisto que tenham gostado muito do projeto, da ideia, e espero que essas conversas tenham sido boas para dividir um pouco conteúdo, dividir um pouco informação, certo? Um grande abraço aí para o pessoal de Presidente Prudente. Foi maravilhoso aquele nosso encontro em Presidente Prudente, e um abraço para todo mundo aí da Toledo. Olha aí, o cupom é esse aí, ó, Mozart 2020, Mozart 2020, Mozart 2020. Muito obrigado mesmo. Vocês são ultra mega especiais comigo. Vocês não sabem como fico feliz, né? A gente tá vivendo esse momento de tanta notícia ruim, de tanta... que vez por outra eu me vejo meio, não digo down, mas, cara, é muita informação negativa, e de repente aqui nas lives eu consigo ter energia de novo, positiva, para focar no que realmente é importante para mim nesse momento. Muito obrigado mesmo por esse carinho e essa confiança, ok? Beijo para todos, se cuidem, né? Cuidem da sua saúde, cuidem da saúde dos próximos, e é isso. Um beijo para todo mundo de Souza. Também adorei aí o encontro na Federal, aquela palestra foi muito legal. Ainda depois conheci o Vale do Dinossauro, ó, que legal. Ficará eternamente na minha memória, certo? Beijo para todos, tenham uma boa noite e até a próxima quinta-feira, hein? Tchau, galera.